A década de 1970 na Califórnia trouxe um contraste brutal entre a promessa de liberdade e uma sombra crescente que rastejava pelos quintais perfeitamente cuidados dos subúrbios. O que antes eram vizinhanças tranquilas, transformaram-se gradualmente em campos de caça sombrios e aterrorizantes. O medo não chegou de uma vez. Ele se infiltrou como a névoa matinal, esfriando a espinha de famílias que sentiram a necessidade urgente de instalar trancas extras e desconfiar de cada ruído vindo do jardim. Era o início de uma era de terror, onde o lar estava sob ataque de uma presença invisível que observava tudo através das frestas das janelas, aguardando pacientemente o momento certo para dar o bote. Em Visalia, essa presença ganhou um nome que evocava mais estranheza do que pavor imediato: o invasor de Visalia. Inicialmente, ele não parecia um assassino comum, mas sim um espectro sádico que se deliciava com a violação constante da privacidade alheia. Ele não entrava nas casas apenas para roubar objetos. Ele entrava para desestruturar a paz das vidas alheias. Revirava gavetas íntimas, mudava móveis de lugar e levava troféus sem valor comercial, mas de grande importância emocional para as vítimas. Esse comportamento errático revelava uma obsessão doentia por controle e humilhação cruel e persistente sobre o outro. Ele estudava as rotinas com afinco e conhecia os pontos cegos das residências. O que ninguém poderia imaginar era que o monstro usava a farda oficial daqueles que deveriam proteger toda a comunidade. Joseph James DeAngelo não era um estranho ao sistema judiciário. Ele era o próprio sistema operando nas sombras mais densas. De dia, ele era o oficial DeAngelo, um homem com distintivo de prata e um juramento solene de serviço. Esse contraste dramático entre o servidor público exemplar e o predador noturno implacável é uma das traições mais profundas da história criminal. Joseph era um infiltrado astuto que usava a lei como um escudo protetor e a autoridade como uma camuflagem perfeita para esconder seus atos atrozes da vista de todos. Sua motivação oculta era alimentada por um conflito interno sombrio e calculista. DeAngelo passava o horário de serviço estudando as vulnerabilidades de quem ele atacaria sob o manto protetor da escuridão. Sua formação militar na Marinha, servindo no conflito do Vietnã, e seu treinamento rigoroso na academia de polícia deram a ele ferramentas táticas superiores a qualquer criminoso comum da época. Ele entendia profundamente de evidências forenses e sabia como evitar deixar rastros comprometedores. Para Joseph, cada patrulha diurna era um reconhecimento de terreno estratégico, e cada interação era uma chance de identificar o próximo alvo em sua lista macabra de abusos físicos e psicológicos. O desenvolvimento de sua personalidade criminosa foi assustadoramente meticuloso ao longo dos anos. A disciplina militar era a mesma precisão cirúrgica usada para planejar fugas complexas através de canais de irrigação e cercas residenciais. Ele aprendeu a controlar a respiração e a mover-se em silêncio absoluto no meio do mato. A sociedade via um oficial respeitável, mas por trás daqueles olhos frios existia um predador que via a cidade como seu campo de caça particular e privado. Ele sabia que as regras não se aplicavam a ele, pois ele as conhecia muito melhor do que qualquer detetive que estivesse em seu encalço desesperado por respostas. Houve momentos em que a máscara de normalidade quase caiu por terra. Em Visalia, ele foi confrontado por um morador e tiros foram disparados na escuridão, mas a agilidade e a frieza de DeAngelo permitiram que escapasse ileso, usando o rádio policial para desviar qualquer suspeita imediata. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo.
Ele conseguia estar presente nas reuniões sobre os crimes, ouvindo os planos dos investigadores e os medos reais dos cidadãos, rindo internamente de todos. Essa proximidade com a investigação não era apenas uma estratégia de sobrevivência, era o combustível final para seu ego distorcido e doentio. A revelação perturbadora era que o perigo não vinha de fora, mas de dentro das instituições de segurança. Joseph James DeAngelo transformou o distintivo em uma licença para caçar humanos, criando um rastro de traumas profundos que apenas começava a se expandir pela Califórnia. O que era um simples invasor doméstico em Visalia estava prestes a evoluir para algo muito mais letal e cruel, mudando-se para o norte como o temido estuprador da área leste. O monstro estava finalmente pronto para revelar sua verdadeira face sanguinária. E as famílias não estariam mais seguras, nem mesmo sob a suposta proteção da farda que ele desonrava. A mudança para a região de Sacramento marcou o início de um dos capítulos mais sombrios da história criminal americana. Sob o novo apelido de estuprador da área leste, Joseph James DeAngelo refinou sua brutalidade, transformando o crime em uma forma distorcida de performance baseada no terror. Ele não era mais apenas um invasor de residências. Ele se tornara um predador metódico que selecionava bairros de classe média onde a segurança era uma ilusão alimentada por jardins cercados e noites que pareciam seguras. Suas invasões seguiam um padrão disciplinado, revelando uma mente que compreendia a arquitetura e a fragilidade da alma humana. O modus operandi de DeAngelo era desenhado para desumanizar e paralisar. Ele entrava nas residências armado e usava lanternas potentes para cegar suas vítimas, criando um vácuo visual aterrorizante. No entanto, o detalhe mais sádico era o jogo psicológico que impunha aos casais. Após amarrar o homem com cadarços, ele empilhava pratos de porcelana nas costas do marido imobilizado. A ameaça era sussurrada com frieza. Se ele ouvisse um único prato deslizando enquanto atacava a esposa no cômodo ao lado, todos morreriam. Esse sadismo forçava os maridos a uma imobilidade agonizante enquanto ouviam o sofrimento de suas companheiras a poucos metros de distância, sem poderem reagir. Era uma tortura mental que destruía permanentemente o senso de proteção do lar. A impotência das autoridades em Sacramento era humilhante para o distintivo. Os investigadores veteranos sentiam que lidavam com um fantasma que conhecia seus passos técnicos. DeAngelo parecia estar sempre um passo à frente, antecipando patrulhas e rotas de fuga. Essa vantagem tática era o resultado direto de sua posição como oficial da lei em atividade. Ele entendia as frequências de rádio e o tempo de resposta da polícia de maneira minuciosa. Enquanto os detetives buscavam pistas, ele observava o caos do interior de sua viatura, alimentando-se da frustração de seus colegas. Ele aproveitava as falhas de comunicação entre departamentos para escapar ileso, rindo da incapacidade de um sistema que ele mesmo ajudava a operar. O impacto emocional na comunidade foi devastador. Sacramento simplesmente parou de dormir. O trauma coletivo transformou a vida cotidiana em um estado de sítio permanente. Homens compravam armas e famílias instalavam trancas extras nas janelas. As vozes das vítimas, silenciadas pelo medo, tornaram-se um coro de dor que ecoava pelos subúrbios antes tranquilos. A sensação de insegurança corroeu o tecido social, criando uma atmosfera onde vizinhos vigiavam vizinhos com suspeita, sem jamais imaginar que o verdadeiro monstro patrulhava as ruas com um distintivo no peito e uma lanterna na mão, escondido sob a farda azul que deveria representar segurança. A arrogância de DeAngelo era sua marca registrada mais sombria. Ele não se contentava com o ato físico. Buscava uma conexão prolongada com o medo que semeava. Ele fazia ligações telefônicas provocativas para suas vítimas, às vezes, anos após o ataque.
Nessas chamadas, ele sussurrava ameaças ou apenas respirava pesadamente, lembrando-as de que ele ainda estava lá fora, observando. Em algumas ocasiões, zombou da polícia em chamadas para as delegacias, desafiando-os a pegá-lo. Essa autoconfiança vinha da convicção de que sua máscara social era impenetrável e de que ele era superior a qualquer um que tentasse caçá-lo, sentindo um prazer perverso na própria invisibilidade. O pânico atingiu um novo patamar quando o limite entre o abuso e o assassinato foi finalmente cruzado. Em fevereiro de 1978, Brian e Kate Maggiore foram mortos a tiros durante um encontro fortuito com o agressor enquanto caminhavam. A partir desse momento, DeAngelo não buscava mais apenas a humilhação. Ele havia provado o poder de tirar a vida. O medo se transformou em terror puro, pois agora o monstro deixava corpos para trás. O rastro de sangue estava apenas começando a se espalhar, sinalizando que a fase mais letal mergulharia a Califórnia em uma escuridão sem precedentes, onde o estuprador da área leste se tornaria algo ainda mais letal. A mancha de sangue que Joseph James DeAngelo deixava em seu rastro começou a escorrer para o sul, tingindo as comunidades ensolaradas da Califórnia com um tom de horror absoluto. O predador, que antes se satisfazia com a humilhação e o controle psicológico, agora buscava a finalidade da morte. Sob a alcunha que mais tarde seria conhecida como o Night Stalker Original, ele abandonou qualquer resquício de hesitação. Suas invasões deixaram de ser apenas ataques sexuais para se tornarem execuções brutais e metódicas. O padrão geográfico mudou, mas o sadismo permaneceu como sua assinatura invisível, agora manifestado em golpes de objetos pesados e disparos a queima-roupa que encerravam vidas no auge de sua juventude. Havia algo profundamente perturbador na escolha de seus novos alvos. DeAngelo parecia nutrir um ressentimento visceral contra casais promissores. Era como se ele visse na estabilidade doméstica e no afeto alheio um insulto pessoal à sua própria psique distorcida. Ele observava de fora a luz das lareiras e o riso compartilhado, planejando transformar aquele cenário de paz em um matadouro silencioso. Cada assassinato no sul, de Goleta a Dana Point, carregava uma carga de vingança contra a própria ideia de felicidade. Ele não desejava apenas roubar objetos. Ele desejava apagar a luz daquelas vidas que jamais conseguiria emular verdadeiramente, apesar de sua própria fachada de homem comum. Em meio a essa escalada de violência, um evento aparentemente banal alterou o curso de sua trajetória. Em 1979, DeAngelo foi flagrado furtando uma lata de repelente para cães e um martelo em uma loja de conveniência. O ato de um oficial roubando ferramentas tão específicas para invasões era uma falha grosseira na sua armadura de perfeição. Ele foi sumariamente demitido do Departamento de Polícia de Auburn. Ironicamente, a perda do distintivo não o deteve. Pelo contrário, removeu o último freio social que o prendia. Sem a farda para protegê-lo durante o dia, ele se tornou um animal ainda mais perigoso, dedicando-se inteiramente à escuridão que o consumia. A trajetória de horror continuou até 1986, quando o assassinato de Janelle Cruz marcou o que parecia ser o fim abrupto de sua carreira criminosa. Após esse crime, o rastro esfriou. O monstro que aterrorizou o estado por mais de uma década simplesmente evaporou no ar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor para os investigadores, que assistiram as pistas secarem e a tecnologia da época atingir seu limite. DeAngelo recuou para as sombras da normalidade, estabelecendo-se em um subúrbio de Sacramento chamado Citrus Heights. Ele se tornou um mecânico, um pai de 3 filhas e um vizinho que, embora descrito como rabugento por causa de gramados mal cuidados, parecia integrado à mediocridade do subúrbio americano.
Essa vida dupla era o seu maior crime de dissimulação. Enquanto criava suas filhas e participava de churrascos no quintal, as lembranças dos gritos de suas vítimas permaneciam guardadas como troféus. Ele conseguia separar o homem que levava as crianças à escola do monstro, que amarrava pratos nas costas de maridos aterrorizados. Essa capacidade de compartimentação permitiu que ele vivesse décadas sem levantar suspeitas sérias. Para seus colegas de trabalho e familiares, ele era apenas um homem difícil, talvez um veterano marcado pelo passado, mas jamais o arquiteto do terror que definiu uma era na Califórnia. O mistério de seu desaparecimento alimentou lendas urbanas e frustrou gerações de detetives que se aposentaram carregando o peso de casos não resolvidos. Muitos acreditavam que o assassino estava morto ou preso por outros crimes menores. Mal sabiam eles que o Night Stalker original estava apenas envelhecendo calmamente, cuidando de seu jardim e observando o mundo mudar através da televisão. Contudo, o tempo que ele acreditava ser seu aliado estava secretamente tecendo uma rede da qual ele não conseguiria escapar. O avanço silencioso da ciência estava prestes a transformar um fragmento invisível de seu passado na chave que abriria a porta de sua cela. A semente de sua ruína já havia sido plantada décadas antes, esperando apenas que o código genético do destino decidisse cobrar seu preço final e inevitável, revelando que a justiça, embora lenta, possui uma memória celular implacável que nada pode apagar. Enquanto o silêncio de Joseph James DeAngelo se estendia por décadas, uma nova força surgia na era digital para desafiar o esquecimento e a impunidade. Michelle McNamara, uma escritora e investigadora amadora dotada de uma obstinação quase poética, recusou-se a permitir que os crimes caíssem no abismo da história. Ela mergulhou em arquivos empoeirados e relatórios negligenciados, conectando pontos que a burocracia estatal muitas vezes havia deixado escapar. Foi Michelle quem batizou o espectro com o nome que finalmente unificaria suas múltiplas identidades. O assassino do Estado Dourado. Ela não era apenas uma entusiasta do crime real. Era uma mulher movida pela empatia profunda com as vítimas, dedicando suas noites à caça de um fantasma que parecia ter evaporado. Sua busca era febril, uma investigação solitária que injetou uma urgência renovada em um mistério que muitos já consideravam um caso perdido para sempre. Infelizmente, Michelle não viveria para ver o rosto do monstro, mas seu legado e seu livro foram o combustível necessário para que o interesse público não morresse. Ao lado dessa cruzada civil, investigadores veteranos como Paul Holes mantinham a chama da justiça acesa nos corredores das delegacias da Califórnia. Esses homens não eram apenas funcionários públicos, eram guardiões de promessas feitas a famílias destroçadas que ainda esperavam por respostas definitivas. Holes, em especial, carregava o peso de décadas de becos sem saída, sentindo a pressão do tempo enquanto sua própria aposentadoria se aproximava a cada dia. Ele frequentemente levava fotos desbotadas das vítimas em sua carteira, um lembrete constante de que o mal ainda caminhava impune pelas mesmas ruas. A frustração era um veneno diário, mas a virada do milênio trouxe consigo uma revolução silenciosa nos laboratórios de biologia molecular. O DNA, que por tanto tempo fora uma promessa vaga e técnica, estava prestes a se tornar um farol infravermelho capaz de atravessar a escuridão do passado. A grande virada não surgiu de um banco de dados criminal convencional, onde o perfil de DeAngelo nunca estivera presente por ele ter evitado prisões por décadas. A solução veio da curiosidade humana sobre suas próprias raízes biológicas. A genealogia genética investigativa surgiu como a última fronteira de esperança para casos arquivados.
ao utilizar sites de ancestralidade pública, onde cidadãos comuns buscavam mapear suas árvores genealógicas, os investigadores começaram a traçar caminhos invisíveis de sangue. Um fragmento de material genético deixado em uma cena de crime em 1980 foi comparado a perfis de civis que jamais imaginaram que sua busca por identidade familiar entregaria um predador. A traição veio de um parente distante, alguém cujo código genético compartilhado serviu como um mapa rodoviário que levava diretamente a um único clã familiar. O círculo, que antes parecia vasto como o próprio estado da Califórnia, começou a se contrair violentamente em torno de um único nome. Quando o perfil de Joseph James DeAngelo emergiu das árvores genealógicas complexas, o choque paralisou a equipe de investigação no quartel-general. Ele não era apenas um suspeito comum. Ele era um deles, um ex-oficial da lei que conhecia perfeitamente cada tática usada para capturá-lo. A equipe iniciou uma vigilância discreta sobre uma residência comum em Citrus Heights, um subúrbio pacato de Sacramento. O homem que eles observavam através de lentes telescópicas era agora um idoso de 72 anos, de aparência comum e movimentos calculados. Ele passava o tempo cuidando de seu jardim com uma precisão maníaca, ou limpando seu barco na garagem, agindo como o vizinho rabugento que todos conheciam, mas ninguém realmente notava. Era um contraste absurdo. O arquiteto do terror californiano agora parecia apenas um aposentado, preocupado com o brilho de seu carro e a poda de seus arbustos. A tensão no centro de comando era quase insuportável, enquanto os detetives esperavam por um único erro do alvo. Eles precisavam desesperadamente de um fragmento da existência física de DeAngelo, algo que ele descartasse e que permitisse uma comparação definitiva sem alertá-lo prematuramente. O momento decisivo ocorreu sob a luz pálida de um dia comum, quando o ex-policial descartou um item que continha o seu segredo mais bem guardado. Com uma amostra de DNA recuperada furtivamente do lixo, o relógio começou a girar de forma agonizante. O laboratório tornou-se o epicentro de 40 anos de anseio por justiça. Enquanto os cientistas processavam a sequência microscópica e silenciosa de nucleotídeos, a equipe de Holes mal conseguia respirar, sabendo que estavam a poucas horas de descobrir se o homem na casa de subúrbio era, de fato, o monstro que assombrou seus pesadelos por meia vida. A espera pelo resultado final era a última fronteira entre o mistério eterno e a verdade absoluta. O veredito biológico chegou como um trovão silencioso dentro das instalações do laboratório criminal. Quando os códigos genéticos finalmente se alinharam na tela do computador, não restava mais espaço para dúvidas ou suposições. A coincidência era absoluta. Uma assinatura molecular que ligava o material descartado no lixo de Citrus Heights aos crimes brutais cometidos décadas atrás. Para Paul Holes e sua equipe, aquele era o ápice de uma jornada de 40 anos. O fantasma finalmente tinha um rosto, um endereço e, acima de tudo, uma identidade humana tangível. O monstro que usava farda não era mais uma lenda urbana ou um pesadelo sem nome. Ele era Joseph James DeAngelo, um homem de 72 anos que vivia uma existência banal em uma rua arborizada. A ordem de prisão foi assinada com uma urgência contida, enquanto as forças de elite se preparavam para o que seria o confronto mais aguardado da história criminal de toda a Califórnia. No dia 24 de abril de 2018, o cerco se fechou de forma cirúrgica. Os investigadores decidiram que a abordagem ocorreria fora da residência, para evitar que DeAngelo tivesse acesso a qualquer arma que pudesse esconder em seu refúgio. Quando ele finalmente saiu de sua garagem, movendo-se com a calma de quem acreditava ter vencido o tempo, foi cercado por agentes que não permitiram qualquer reação,
O olhar de De Angelo naquele instante foi uma mistura de confusão senil e um brilho gélido de reconhecimento. O predador que outrora saltava cercas e dominava casais com uma eficiência militar, agora se via imobilizado pela força da lei que ele mesmo um dia jurou honrar. Sua única preocupação imediata era com o assado que havia deixado no forno, uma tentativa desesperada de manter a fachada de normalidade doméstica, enquanto o peso de centenas de crimes desabava sobre seus ombros. A notícia da prisão reverberou pelo subúrbio como uma explosão. Vizinhos saíram às ruas, observando incrédulos a fita amarela de isolamento circundar a casa de Joe, o homem que eles conheciam apenas como o vizinho rabugento e obsessivo com seu gramado. A revelação de que o senhor idoso que consertava seu barco e reclamava de pequenos ruídos era, na verdade, o estuprador e assassino em série mais procurado do estado, mergulhou a comunidade em um estado de pavor. As pessoas começaram a se lembrar de olhares estranhos ou de momentos em que ele parecia observar demais as casas ao redor. O terror não era mais uma memória de jornal. Ele tinha estado sentado no quintal ao lado durante décadas, participando de churrascos e compartilhando saudações matinais, escondendo sob uma pele enrugada a essência de um demônio que nunca deixou de existir. Dentro das paredes frias da sala de interrogatório, a máscara de De Angelo sofreu uma nova mutação. Consciente de que sua captura era definitiva, ele adotou uma estratégia de defesa psicológica perturbadora. Ele começou a falar com as paredes, sussurrando para figuras invisíveis e tentando projetar a imagem de um homem mentalmente fragilizado pela idade avançada. Ele se encolhia na cadeira, fingindo fraqueza física e desorientação, uma performance calculada para desviar a responsabilidade de seus atos lúcidos e cruéis. No entanto, os investigadores, que conheciam cada detalhe sádico de sua trajetória, não se deixaram enganar pelo teatro. Eles viam através da fragilidade fingida, reconhecendo o manipulador astuto que usava o silêncio e a confusão como suas últimas armas. Era um duelo de vontades onde o passado exigia contas. Para sua própria família, o impacto foi uma traição que desafiava a compreensão humana. Suas 3 filhas, que cresceram vendo-o como um pai severo, mas presente, viram seu mundo ser pulverizado em questão de segundos. A descoberta de que o provedor da casa era o arquiteto de traumas indescritíveis para tantas outras famílias, criou uma ferida que dificilmente cicatrizaria. Sua ex-esposa, que compartilhou anos de intimidade com ele, foi forçada a revisitar cada momento de seu casamento sob a luz sinistra da verdade. De Angelo não apenas destruiu a vida de suas vítimas externas, ele aniquilou retroativamente a identidade e a paz daqueles que carregavam seu sangue e seu nome. O segredo que ele guardou com tanta disciplina transformou o legado de sua linhagem em uma herança de vergonha e horror profundo e absoluto. Quando De Angelo finalmente apareceu no tribunal para sua primeira audiência, a imagem apresentada ao público foi impactante. Ele entrou empurrado em uma cadeira de rodas, envolto em um jaleco de segurança, parecendo um espectro pálido e inofensivo de si mesmo. O contraste entre aquele homem trêmulo e as descrições das vítimas sobre o agressor atlético e aterrorizante dos anos 70 era violento. Enquanto os flashes das câmeras iluminavam seu rosto gélido, o mundo percebeu que o tempo de se esconder havia acabado. O teatro de De Angelo estava apenas começando, mas as vozes do passado já começavam a se reunir na antessala da justiça, prontas para o acerto de contas final que ele evitou por 40 anos. O monstro estava encurralado, mas o verdadeiro peso de suas palavras ainda estava por vir. As negociações nos bastidores do Tribunal de Sacramento foram conduzidas com uma urgência sombria e pragmática.
Para evitar um julgamento que poderia se arrastar por mais de uma década e consumir milhões de dólares dos cofres públicos, além de poupar as vítimas e os familiares já idosos do trauma de testemunharem repetidamente, a promotoria traçou uma estratégia decisiva: oferecer um acordo de confissão integral em troca da remoção da pena de morte da mesa de julgamento. Para Joseph James DeAngelo, agora um homem de 74 anos, confrontando a própria finitude, a perspectiva de morrer em uma maca de execução era, ironicamente, menos assustadora do que a perda total do controle que ele tanto exercera sobre a vida de terceiros. Ao aceitar o acordo, ele não estava demonstrando remorso, mas sim realizando seu último ato de autopreservação calculada, garantindo que passaria seus dias finais em uma cela e não sob a sombra do carrasco. O cenário para o acerto de contas final foi o auditório da Universidade de Sacramento, transformado em um tribunal improvisado para comportar a magnitude da tragédia acumulada ao longo de gerações. DeAngelo foi levado ao centro do palco, sentado em sua agora onipresente cadeira de rodas, mantendo uma expressão de vazio absoluto e a boca ligeiramente aberta, tentando sustentar até o último segundo a farsa da fragilidade cognitiva e física perante as câmeras. No entanto, o ar no ambiente estava saturado com uma eletricidade diferente, a força indomável da sobrevivência humana que ele tentara, sem sucesso, extinguir. O teatro de DeAngelo, sua tentativa desesperada de se passar por um velho desorientado, começou a desmoronar diante do peso esmagador da presença das pessoas que ele outrora caçara impunemente. O momento mais catártico e doloroso ocorreu quando as sobreviventes e os familiares das vítimas fatais levantaram-se para ler suas declarações de impacto. Elas não eram mais as jovens aterrorizadas e vulneráveis da década de 70. Eram agora mulheres maduras, avós, mães e profissionais que carregavam cicatrizes invisíveis, mas que possuíam uma autoridade moral que ele jamais poderia compreender. Elas olharam diretamente nos olhos gélidos do predador que permanecia imóvel em sua máscara de senilidade. Algumas expressaram uma fúria vulcânica, enquanto outras falaram com uma calma gélida que parecia cortar o ar como uma navalha afiada. Elas o chamaram de covarde, de insignificante e de um ser vazio que só conseguia obter poder através da violência covarde nas sombras. Michelle McNamara, embora não estivesse presente fisicamente para ver este triunfo, estava lá em espírito. Seu trabalho incansável de investigação e a criação do termo Golden State Killer foram os alicerces fundamentais sobre os quais aquela justiça estava finalmente sendo construída. A queda definitiva da máscara aconteceu durante a litania das confissões. O juiz leu, em uma sequência exaustiva e horripilante, a lista de cada estupro, cada invasão e cada assassinato brutal cometido por DeAngelo ao longo de décadas de terror. A cada acusação específica, o ex-policial era obrigado a responder formalmente perante o Estado. Com uma voz que soava rouca e desprovida de qualquer traço de humanidade, ele proferiu a palavra culpado dezenas de vezes, como um mantra macabro que ecoava pelo auditório em um silêncio absoluto. Cada repetição daquela palavra era como um prego martelado no caixão da impunidade que ele desfrutou por quase 40 anos de vida dupla. Para as famílias que esperaram gerações por aquele som, a voz de DeAngelo admitindo seus crimes soou como a única música possível capaz de encerrar o ciclo de pesadelos que ele iniciara em Visalia e Sacramento. A sentença final foi um golpe de misericórdia na liberdade do monstro. Prisão perpétua consecutiva, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. O magistrado garantiu que Joseph James DeAngelo nunca mais veria a luz do sol sem a mediação de grades e arame farpado.
O homem que outrora se orgulhava de ser um fantasma invisível passaria o restante de sua existência biológica sob a vigilância constante e impessoal de guardas prisionais, tornando-se exatamente o que ele mais temia: uma presa encurralada em um espaço milimetricamente controlado. A justiça não apenas o capturou, ela o neutralizou e o devolveu à obscuridade de onde ele nunca deveria ter saído, garantindo que sua única herança fosse o isolamento. O legado deste caso ultrapassou os limites do Tribunal de Sacramento. A resolução do mistério do assassino do Estado Dourado revolucionou a ciência forense mundial, validando a genealogia genética investigativa como a arma definitiva contra os criminosos que acreditam que o tempo pode apagar seus rastros biológicos. A persistência de investigadores veteranos e a obsessão de civis como McNamara provaram que o DNA é um fantasma digital que nunca dorme e que o sangue fala mesmo décadas depois de derramado. A paz que finalmente desceu sobre as comunidades da Califórnia não veio do esquecimento, mas da lembrança honrada das vítimas e da coragem de confrontar o mal, mesmo quando ele se esconde sob uma farda e um distintivo policial. A história de DeAngelo termina em silêncio e confinamento, mas a história de suas vítimas termina com o grito triunfante da justiça que, embora tardia, jamais desistiu de encontrá-las na escuridão. O monstro de farda foi finalmente vencido pela luz da verdade.